Não importa qual setor você trabalha na sua empresa, você sempre vai estar sujeito a um acidente de trabalho. Acidente de trabalho vai muito além do que um acidente físico, algo que compromete sua integridade física. Acidente de trabalho também envolve saúde mental. Nesse vídeo eu vou trazer 6 direitos que todo trabalhador tem em relação ao acidente de trabalho. São direitos muito importantes que tem que estar fresquinho aqui na sua cabeça. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago, sou advogado trabalhista e sempre trago assuntos sobre direito de trabalho aqui para o YouTube. Bom, afinal, o que é acidente de trabalho? Acidente de trabalho é sempre que um colaborador sofre algum tipo de lesão, seja ela temporária ou permanente também. Realmente. Alguns exemplos são algum acidente físico na empresa, onde o funcionário sofre algum tipo de lesão física. Também são consideradas doenças do trabalho, doenças emocionais como a depressão, síndrome de burnout. Eu vou falar mais deles aqui no decorrer do vídeo. Antes de tudo, a gente tem que diferenciar o que é acidente de trabalho e o que é doença de trabalho. É muito comum essa confusão entre acidente e doença de trabalho. A doença é algo que foi gerado em decorrência da atividade do funcionário. Pode ser uma doença emocional, com o estresse do ambiente de trabalho ou com a pressão por metas, ou então alguma doença física mesmo. Outra coisa importante em relação ao acidente de trabalho é que ele pode ser 2 tipos. O acidente de trabalho, que realmente acontece no ambiente de trabalho, e o acidente de percurso, que também é considerado acidente de trabalho. O acidente de percurso seria algum acidente que o funcionário se envolva na sua ida ou na sua volta do trabalho, também é considerado acidente de trabalho. Ou então, quando o funcionário vai almoçar em casa. Nesse período que ele foi almoçar em casa, se acontecer um acidente, também é considerado acidente de trabalho. Isso poucas pessoas falam, né? Poucas pessoas têm esse conhecimento que esse acidente de percurso também é considerado acidente de trabalho. Outra coisa importante é que toda vez que o funcionário sofreu um acidente de trabalho, é importante a emissão do CAT. O CAT é um documento que será emitido para comunicar o acidente de trabalho. Ele pode ser emitido pela empresa, que geralmente acontece, mas também ele pode ser emitido pelo funcionário. Fique atento, porque se a empresa enrolar para emitir o CAT ou começar a botar dificuldades para emitir o CAT, o funcionário pode sim emitir o CAT direto pela internet. Depois eu posso mostrar como você faz isso na prática. Bom, já enrolei bastante explicando o que é acidente e doença do trabalho. Agora eu vou falar propriamente os 6 direitos que a pessoa que sofre acidente de trabalho tem. Esses direitos também servem para pessoas que têm doenças do trabalho. Então, quando eu falar esses 6 direitos, fique atento que ele serve tanto para acidente como para doença do trabalho. Os 6 direitos são afastamento pelo INSS, onde depois de 15 dias o funcionário já entra pelo INSS recebendo o auxílio acidentário. Durante o afastamento do acidente de trabalho, a empresa deve continuar recolhendo o FGTS. Não pode ser pausado durante esse tempo. Se o funcionário ficar 1 ano afastado, esse 1 ano tem que ser recolhido pela empresa. Ela não pode deixar de recolher esse período. O segundo direito. A estabilidade durante 1 ano. Depois que o funcionário retorna, ele tem uma estabilidade de 1 ano. Então ele não pode ser demitido depois do retorno do funcionário, depois que ele ficar melhor do acidente de trabalho. Ele tem 1 ano de estabilidade. Aposentadoria por invalidez. Nos casos que o funcionário adquirir uma sequela grave, ele pode sim se aposentar por conta dessa invalidez. Pensão por perda de capacidade. Se o funcionário ainda consegue trabalhar, mas ele ficou com algumas sequelas, tem direito a uma pensão em decorrência disso. Um exemplo, o funcionário perde um dedo da mão, compromete 10% da sua capacidade, então ele tem direito a uma pensão referente a esses 10% que foi perdido. E a pensão por morte. Há casos que o funcionário falece em decorrência de acidente de trabalho, a família dele tem direito sim de buscar a pensão em relação a isso. Bom, ninguém quer que um acidente aconteça, ou Deus me livre, falecimento. Mas é importante você sempre estar ciente dos seus direitos, para que você não seja passado para trás. Certamente que sim. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, comente aqui embaixo um tema que você sempre teve curiosidade, mas nunca conheceu ninguém que possa perguntar. Muito obrigado e até a próxima.